Bom dia, tudo bem com você? Como estão as coisas aí? Seja bem-vindo aqui de novo ao canal Dinheiro. Hoje é dia 29 de maio de 2023, segunda-feira. Gente, temos duas perguntas aqui muito bacanas hoje. Perguntas do Eduardo e do Fernando. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fernando. Só uma observação. Temos muitas outras perguntas além destas duas, mas se você mandou uma pergunta, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência. Por quê? Às vezes eu não respondi sua pergunta ainda, não porque eu não vá responder, mas porque eu tento encaixar as perguntas dentro do assunto do momento. Normalmente isso permite aprofundar melhor as questões, e foi esse o caso das duas perguntas aqui do Fernando e do Eduardo. Tá? Então eu estou com várias perguntas que estão na minha fila aqui de espera para responder, que eu vou responder, mas eu estou aguardando um momento propício para elas entrarem na roda, digamos assim. Tá? Então vamos lá. O Fernando mandou uma mensagem para mim falando o seguinte, que ele não trabalha com finanças, mas ele quer aprender. Ele não tem conhecimento, nunca... Ele até comenta aqui que ele até acompanha alguns canais no Instagram já há algum tempo, mas ele sente que o conhecimento dele nunca caminhou, tal. E ele me faz várias perguntas aqui. Assim, Fernando, você me mandou 4 perguntas, né? Dessas 4 perguntas, eu vou responder para você a primeira, tá? Por que eu vou responder só a primeira? Porque eu acho que neste momento você não tem que se preocupar com nada que não seja estudar economia. Veja, especulação financeira não é economia. Tá? Especulação financeira é uma, digamos assim, uma sub-área de uma área maior zona chamada finanças. Né? Finanças está para economia assim como matemática está para engenharia, são coisas diferentes. Elas se comunicam. Uma pega emprestado ferramenta da outra, tal, mas são coisas completamente distintas. Tá? Então, o que um financista precisa saber muito bem? Economia. E diante das coisas que você me perguntou, né, porque o Fernando me fez várias perguntas assim, sobre simuladores de investimentos, se existe, órgãos que regulam o setor, tal. Assim, essas coisas todas, oportunamente, poderemos até discutir aqui, ou eu te fazer uma outra resposta sobre isso, ou você mesmo, às vezes, até acabar descobrindo por conta, pela prática. Mas o que eu lhe diria nesse momento, Fernando, é o seguinte: não case o seu dinheiro em nenhuma operação financeira enquanto você não souber pelo menos o mínimo de economia. Você precisa saber o mínimo de economia porque a economia é a matéria-prima do seu pensamento financeiro. Pensar em termos financeiros requer conhecimento de economia, o máximo que você puder. Nunca será o bastante. Todo conhecimento de economia que você puder ter sempre será bom e sempre será pouco. O ideal é que aumente. Então, sem antes você ter passado por um mínimo de economia, nem pense em casar seu dinheiro em operações, em fazer operações em corretoras e tal, porque vai ser uma situação que mesmo você perdendo, você não vai ganhar nada com isso. Você não vai aprender. Porque você está sabendo tão pouco de economia que é como você apanhar e não saber por que apanhou. Então, num primeiro momento, Fernando, esqueça suas perguntas 2, 3 e 4. Esqueça. Ponha toda a sua energia no item 1. Tá? Quais livros / apostila devo ler? Qual a forma de estudar e treinar? Então, eu separei aqui 2 livros. É claro que assim, existe muita bibliografia, Fernando, existe muita coisa disponível no mercado. O que eu separei são livros que eu acho, assim, eu gosto deles mesmo para quem já estudou economia, eles são fantásticos, sempre serão, porque é um conteúdo muito bem apresentado, uma coisa bem clara, muito cristalina nas linhas de raciocínio. E são livros que não exigem que o leitor tenha uma proficiência matemática, nada disso. Tá?
É claro, o que você vai precisar saber no início é um pouco de gráficos, como é que se constrói e tal, mas mesmo um desses aqui que eu vou te indicar, ele também ensina isso. Logo no comecinho ele fala como é que constrói um gráfico e tal. Então você vai estar em boas mãos. Tá? Primeiro livro é este aqui do von Mises, As 6 Lições. Isso aqui é um conjunto, se não me engano, é um conjunto de palestras que ele deu lá em Buenos Aires. Neste livro, pra você ter uma ideia da grossura dele, neste livro, Fernando, ele discute muitos conceitos fundamentais de economia, coisas importantes. Tá? E ele discute não de uma maneira técnica, ele discute, vou até te mostrar, de uma maneira. É uma conversa, é uma palestra. Ele está dando uma palestra meio que. Assim, qualquer leigo tem condição de entender o que ele está falando. Tá? As 6 Lições do von Mises. É uma leitura muito gostosa, muito frutífera. Tá? Esse é um. E aí um livro de economia mesmo é este aqui, do Gregory Mankiw, Mankiw, Princípios de Microeconomia. O Mankiw, ele tem também um livro de macroeconomia, mas como você está começando agora, o que interessa para você no início é microeconomia. Depois você vai para macro. Tá? Então, este livro, inclusive ele tem no início, deixa eu mostrar ele assim, o panorama geral dele, ele tem uns gráficos e tal, mas ele apresenta muitos conceitos. É uma linguagem muito tranquila, muito acessível, nada técnico. Ele tem inclusive no começo, Fernando, alguma coisa aqui, por exemplo, ó, como você constrói um gráfico a partir de tabelas, olha, esse tipo de coisa. Ele ensina como é que faz, né? Partindo do princípio de que a pessoa ou nunca tenha visto, ou já viu, mas esqueceu. Mas ele explica muitíssimo bem, muitíssimo bem. E microeconomia é a porta de entrada, tá? É o fundamental. Microeconomia é a economia que diz respeito às empresas e às famílias. Tá? E macroeconomia é o país, é o agregado, como eles dizem. Então, microeconomia do Gregory Mankiw, eu recomendo muito isso aqui, é um baita de um livro, muito bom. Põe as suas energias, Fernando, nesse livro e no livro do von Mises. Quando você tiver esgotado esses 2 livros, quando você tiver razoavelmente dominando o que está acontecendo nesses livros, aí você parte para as suas outras preocupações. Por enquanto, foco nos 2 livros e bom trabalho aí para você, bons estudos, tá bom? E obrigado pela pergunta. A outra pergunta é do Eduardo. Na verdade, o que o Eduardo fez aqui foi uma coisa interessante. O Eduardo mandou um comentário falando o seguinte, que num dos últimos vídeos eu comentei, eu vou ler aqui o texto dele, vocês vão entender. Ele falou, André, você comentou que quem tem uma indústria não tem como ganhar com o caos. E realmente não tem como ganhar com o caos. Gostaria de fazer uma pergunta. Um exemplo. Suponhamos que eu tenho uma empresa que fabrica dipirona e eu abasteço 50% do mercado. Caso o governo queira diminuir o preço na ponta do consumidor para esse medicamento, eu, como dono da indústria, não poderia comprar 5 vezes mais insumos, segurar a produção alegando que não tenho matéria-prima, ou que se eu produzir nessas condições, preço abaixo do que deveria, né, eu quebro e levo comigo muitos empregos, porque continua o Eduardo, perdão. Se eu pensar dessa forma, se eu agir dessa forma, eu comprarei um insumo barato, pois quem o detém irá pensar pensar que vai morrer com o insumo parado, e eu compro 50% mais barato. Quando o governo perceber que está faltando realmente medicamento para o povo, vai flexibilizar para que eu possa produzir e voltar a ter lucro. Aqui irei ter pago 50% a menos no insumo e vou ganhar 200% a mais na venda, pois meus pares terão pulado fora do jogo. Bom, é uma operação, é uma estratégia de especulação isso aqui, Eduardo. Você está tentando ganhar
a partir de uma intervenção estatal, né? O Estado interveio no setor de remédios, provocou um desequilíbrio e você, como especulador de remédios, você está tentando encontrar um jeito de ganhar com isso e, no fim das contas, você vai acabar fazendo com que a situação do mercado até se normalize, né, depois do choque. Essa é a função do especulador, no fim das contas, né? O especulador quer ganhar dinheiro, ele não está preocupado com mais nada, mas o efeito colateral da especulação é que você ajuda as coisas a voltarem ao estado fundamental, ao estado normal, né? Então, Eduardo, é uma estratégia de especulação com remédios. E antes de mais nada, eu já quero deixar claro aqui o seguinte: eu não teria nada contra fazer especulação com remédios, porque você pode falar assim, André, mas isso é desumano, porque quem precisa comprar remédio vai pagar mais caro. Sim, mas é a vida, né? É a vida. Do mesmo jeito que se eu for me pautar por isso, então eu não vou poder especular com dólar, porque o dólar aumentando vai aumentar o preço da carne. E aí? Né? Então, se eu for nessa, então eu tenho que desistir deste ramo, né? Você ganhar com uma cretinice alheia não é culpa sua, é culpa do cretino que fez a cretinice. Então, o exemplo que o Eduardo citou aqui não tem nada de imoral, de ilegal, de desumano, nada, porque quem fez a besteira, ele mesmo fala. Supõe um exemplo em que o governo interveio no mercado de remédios e na porrada ele quis fazer o preço do remédio cair lá na gôndola da farmácia. Quer dizer, quem fez a cretinice foi o governo, não foi o Eduardo que está pensando em ganhar fazendo uma operação especulativa com remédios. Tá? Eu quero deixar isso muito claro. O Eduardo quando ele pensa nesse tipo de especulação, ele só está reagindo. Reparem, não foi ele que fez a cretinice. A cretinice, quem fez foi o governo na hora que ele chegou e falou: vou tabelar, eu vou reduzir o preço do remédio na porrada. Esse é o verdadeiro animal, esse é o verdadeiro criminoso. É o cara que intervém no mercado e fala assim, não, agora o preço da dipirona tem que ser X. Esse desgraçado é que está condenando a sociedade à desgraça. E não o Eduardo, que está tentando ganhar com isso. O Eduardo está tentando ganhar com uma besteira que o outro fez. Ponto. Pelo Eduardo, certamente isso aqui não teria acontecido. Só que aconteceu. O governo interveio e forçou o preço da dipirona para baixo. Então, antes de mais nada, só para concluir, reforçando, do ponto de vista moral, não tem nada a se criticar na ideia que o Eduardo teve. Nada. Se isso aqui é criticável, então especular com câmbio também é, especular com soja também é, especular com petróleo também é, porque se o petróleo subir, todo mundo vai pagar mais, né? Então, a ambulância que leva pacientes para o hospital que socorre vidas vai ter que pagar mais. Então, né? E segundo, como eu disse, não é uma situação que o Eduardo criou. Quem criou essa bestialidade descrita por ele aqui foi o governo, né? Então, esclarecidas essas questões de natureza moral, eu estou falando isso, senhores, porque assim, de repente alguém pode falar, poxa, mas o cara pode pensar em ganhar dinheiro com... É isso aí. É isso aí. Não tem nada de errado com isso. O errado, se você acha que o Eduardo está errado por pensar assim, por tentar ganhar com isto, você devia rever seus conceitos, você devia ler esse cara aqui, para entender que, na verdade, quem está errado é o governo, que abriu uma situação que permite o caos. A ação do Eduardo, no fim das contas, ela, se der certo, ela só vai fazer com que, no fim das contas, a aspirina volte para as gôndolas da farmácia a um preço normal. O fim da história vai ser esse. Não sei se o Eduardo vai ganhar ou perder com isso, mas o fim da história vai ser que ele vai ajudar a situação a se restituir ao seu estado de normalidade. Tá? Mas voltando aqui, vamos analisar o que o Eduardo falou. Quer dizer, ele tem 50%, ele é dono de uma indústria de pirona, essa indústria tem 50% do mercado, e aí ele fica sabendo que o governo vai reduzir no chute o preço da dipirona para o consumidor final. A ideia do Eduardo: bom, já que isso vai acontecer, eu vou comprar 5 vezes mais insumos, segurar a produção, sentar em cima da matéria-prima, esperar faltar mercadoria no produto,
Aí quando faltar mercadoria, o governo vai liberar. Nessa altura do campeonato, meus concorrentes já terão saído do mercado. Eu estarei sozinho, aí eu vou lá e vendo tudo com lucro de 200%. Assim, Eduardo, se eu fosse se você estivesse me apresentando esse plano para eu eventualmente bancar a tua operação, por exemplo, né? Vamos supor que eu fosse um banqueiro de especulações financeiras, né? Eu sou um cara que tem muito dinheiro e quando alguém chega para mim e fala assim, André, tenho aqui 5 bilhões de dólares, tenho aqui uma operação que vai requerer 5 bilhões de dólares, uma operação especulativa, e me apresentasse essa operação, tá, Eduardo? O que eu diria se eu fosse um banqueiro de especuladores? Eu diria que eu enxergo nela várias pontas soltas que me deixam preocupado. Tá? Antes de mais nada, assim, eu acho uma operação. Isso aqui é uma operação de alto risco. Tá? Aí você vai falar assim, André, mas isso aqui é um canal que trata sobre especulação financeira. Você tem medo de risco? Não tenho medo de risco, mas é assim, Eduardo. A especulação financeira, ela não é sobre correr risco, ela é sobre ganhar dinheiro. Risco você corre o mínimo possível e quando necessário mesmo, quando não tiver jeito. Você não corre risco porque isso é o seu ofício. Tá? É mais ou menos como a leoa quando ela sai para caçar. Ela escolhe sempre quem? Ela escolhe sempre a zebra que está mais debilitada. Não é isso? Por quê? Porque é mais fácil de capturar. Se isso é cruel, se isso é covarde, eu não sei, mas é assim que funciona. Porque se você pega uma zebra que está meio capenguinha e uma zebra que é top, a quantidade de carne que as duas têm não é tão diferente assim, é mais ou menos igual. Só que a zebra top vai te requerer muito mais energia para conseguir caçar. E outra, se a zebra top te der um coice na cara, não sei se você já viu como fica a cara de um leão, de uma leoa, quando ela toma um coice de uma zebra. Acaba, né? Acaba o focinho, acaba os dentes. A leoa vai ter a morte mais miserável do mundo, porque um coice de uma zebra bem dado aleja qualquer leão. Então a zebra tem que tomar cuidado, a leoa tem que tomar cuidado, ela tem que escolher bem. Ela tem que pegar uma zebra que ela consiga matar sem correr grandes riscos. Mesma coisa a gente. Tá? Nunca vá atrás da zebra mais forte. Procura a zebra que está mais fácil. E aqui é uma zebra forte. O caso que você trouxe, Eduardo, é uma zebra forte. E vamos falar sobre os problemas que existem aqui nessa estratégia. Primeiro problema. Você tem uma fábrica de dipirona que abastece 50% do mercado. Ou seja, ok, você é dono de bastante coisa, só que tem 50% do mercado que não é seu. Ou seja, você não está numa situação de monopólio. Está numa situação de oligopólio. Aliás, dá uma lida nisso. Esse cara trata... Tem alguns capítulos aqui que ele vai tratar exatamente do problema que você... claro, não da dipirona, tá, mas a situação econômica, técnica, né, para você ver onde que... Você vê tecnicamente, Eduardo, onde que entra a água neste plano. Dá uma lida no Mencken. Você tem um oligopólio, ou seja, você não está sozinho. Tem outros fabricantes de dipirona. Então, qualquer coisa que você for fazer, você vai ter que, antes, se acertar com eles. Você vai ter que tentar falar com eles, você vai ter que apresentar esse plano para eles e fazer os caras comprarem a sua ideia. E rezar para que, no meio do caminho, não ocorra nenhuma traição. Certo? Porque, de novo, você não tem o mercado inteiro. Você vai ter que... Se você não conversar com os outros caras, os outros 50%, eles têm força para te quebrar. Se eles decidirem tirar proveito dessa estratégia que você fez, usá-la contra você. Então você tem que convencê-los a entrar nesse jogo com você. E tem que rezar para que, se eles aceitarem, eles fiquem no mesmo barco sem sacanagem até o fim. Porque eles podem, no meio do caminho, querer te sacanear. Porque eles vão pensar no interesse deles. Eles podem quebrar o acordo e acabou. Então, primeiro problema. Segundo problema. Comprar 5 vezes mais insumos que o normal, pagando 50% a menos.
existe aqui uma quebra das leis da economia, né? De novo, pega esse cara e vai lá no, sei lá que capítulo que é, 4, 5, curvas de oferta e demanda. Você vai ver que se você chegar para o seu fornecedor querendo comprar 5 vezes mais, vai ser difícil. Pagando 50% a menos, vai ser praticamente impossível. É uma situação que o seu fornecedor vai chegar e falar, não. Até porque você é dono só de 50% do mercado. Eu vou oferecer para os outros 50%. Se você não comprar, os outros compram. E se algum daqueles outros 50% comprar, você vai ficar chupando o dedo. Tá? Repara que sem os outros você não consegue fazer nada. Mais um problema que existe aqui. Você está mexendo com remédio, você está mexendo com governo, você está mexendo com uma coisa que é muito que tem um impacto muito imediato na vida do povo. Você está quase que chamando um político para briga, Eduardo. E assim, é uma coisa que eu sempre digo. Nunca ponha uma autoridade numa situação em que ela tenha que tomar uma atitude contra você. Não faça isso. De novo, isso daqui é a zebra mais forte do bando. Se você coloca um político numa situação em que ele é obrigado a tomar uma atitude contra você, olha, você pode ser o homem mais rico do universo. Você vai beijar a lona. Ele vai acabar com o governo, vai acabar com você. Não sei se você se recorda, durante a pandemia teve o preço do álcool em gel subiu muito e o preço das máscaras também subiu, né? As máscaras chegaram até a faltar. E no auge da coisa, Eduardo, não sei se você viu, se você se recorda, aqui em São Paulo, o então governador João Dória mandou a polícia, repito, a polícia até a fábrica da 3M e eles pegaram um lote enorme lá de máscaras. A polícia entrou lá e pegou um lote de máscaras e levou embora. E certamente, se o dono da 3M estivesse assistindo aquilo e ele quisesse protestar, não ia dar certo para ele. Ninguém tomou as dores da 3M. O povo não tomou as dores da 3M. É uma coisa muito sensível, né? Veja, uma coisa é você mexer com o dólar, uma coisa é você fazer uma operação com o ien. São coisas muito distantes, né? Agora, você mexer com uma coisa que está na gôndola da farmácia, você está provocando o político para ele tomar uma atitude contra você. Você está pondo um alvo, Eduardo, aqui, ó, na sua testa. É um baita risco. E por fim, supondo que no fim o governo entenda, vamos supor que até aqui nada tivesse dado errado, você tivesse conseguido fazer um acordo com os outros 50% do mercado, você tivesse conseguido comprar suas matérias-primas, você tivesse conseguido segurá-las ao ponto de faltar mercadoria, faltar dipirona no mercado, e por fim, vamos supor que tudo isso deu certo. Tá? Vamos supor. No fim o governo chega e fala, tá bom, tá liberado então, eu não vou mais controlar o preço da dipirona. Primeiro problema. Meus pares terão pulado fora. Né? Você fala, eu vou botar a dipirona com 200% de margem, porque nesse momento meus pares já terão pulado fora. Então eles não terão pulado fora, porque essa operação só seria possível se os seus pares estiverem no barco com você. Porque você só tem 50% do mercado. E na hora que no momento inicial, vocês estiverem com o mercado só para vocês, tudo bem, vocês vão começar com 200% de lucro. Só que um de vocês vai trair os outros. Um de vocês vai falar, não, eu não vou botar 200%, eu vou botar 190%, que aí eu vou vender mais com o Eduardo. Que aí o acordo já acabou.
praticamente, né? Aí você vai descobrir que eu vendi com 190% de lucro, você vai botar 180%, porque pô, 180% ainda é um bom lucro. Só que daqui a pouco, um terceiro fabricante que nem pertencia ao nosso grupo, é o newcomer, né? É um cara que está chegando no mercado, atraído pelas altas margens, ele vai falar, não, pô, eu vendo por 100%. 100% tá bom, baita margem. Já quebrou a tua perna e já quebrou a minha perna, né? Esses 200% de lucro, rapidamente, eles vão equalizar de novo. Eles vão voltar para os níveis pré-crise. Então, assim, não estou dizendo que nunca ninguém fez, não estou dizendo que isso já não tenha acontecido e tenha dado certo. Você mesmo fala, né? Já vi, como é que você fala? Acredito que isso serve para diversos aspectos. E já vi algo assim acontecendo. Eu não digo que não, mas tem muitos senões, né? Muito senão nessa história. Muitos Cs. Se o governo cismar de ir até a tua fábrica, se o seu outra coisa, você comprar 5 vezes mais o seu fornecedor, pagando 50% a menos, isso não vai acontecer. Porque o seu fornecedor sabe que esse controle de preço uma hora vai ter que acabar. E ele também não deve ser pequeno. Se ele fornece para você, provavelmente no mercado dele, ele também é grande. Então, você não vai ter poder sobre ele, porque, de novo, você só tem 50% do mercado. Os outros 50% do mercado não são seus. Se você tentar pressionar o seu fornecedor de insumos, o seu fornecedor de insumos vai lá nos outros 50%, nas fábricas que tem os outros 50% do mercado, ele faz negócio com eles. E ele pode até fazer um acordo com eles, de tal forma a quebrar as suas pernas. Então, assim, é muito complicado. O grande problema, no fundo, aqui, é que, assim, de novo, a ideia, a intenção, eu acho que a intenção é sensacional, porque você sacou que o governo fez besteira e você falou, vou tentar ganhar com isso. Se esse plano desse certo, o que ia acontecer? Supondo que ele desse certo. No fim das contas, lá na frente, no início você ia ganhar 200%, você ia ficar um tempo ganhando 200%, com o tempo outros concorrentes iriam entrar, o preço no fim ia acabar voltando ao normal, você faria as coisas, a sua ação especulativa ajudaria as coisas a voltarem ao normal. Desculpa. O problema é que é um oligopólio. Então aqui eu sugiro, Eduardo, de novo, eu sugiro a leitura do Menkeu, dá uma lida no Menkeu, e você vai ver tecnicamente, é muito bacana isso, é muito bacana, você vai ver tecnicamente onde e por que as coisas dão furo. E aí você volta, sabe o coiote do Papaléguas, quando ele volta para a prancheta, para fazer o próximo plano lá da Acme e tal, é isso. Isso aqui é normal, a vida de quem especula é isso, você tem ideia, põe no papel, aí você começa a testar. Aí chega uma hora que você fala, não, aqui não vai dar. Aí volta e tenta de novo. É assim que se faz, o caminho é esse, tá certinho, tá bom? É isso, senhores, obrigado por tudo, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.